Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui mais uma vez, professor aqui da Vessálios. Vamos continuar o nosso curso de urodinâmica. Nós já falamos, já teve aula de introdução do curso, já falamos sobre fisiologia da micção e hoje nós vamos falar sobre o preparo para o exame. Eu vou falar alguns detalhes de como é feito o exame. Vem comigo. Então, a gente vai falar hoje, na nossa terceira aula, sobre o preparo do exame. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz esse preparo e, além desse preparo, como é a realização de algumas fases do exame, tá bom? Então, vem comigo. E que a gente vai sumarizar. O que eu vou falar hoje com vocês? Eu vou falar sobre a sala do exame, qual é o material descartável. Eu coloquei um item específico sobre checar a máquina, porque ela é muito importante. Veja bem, você vai preparar o exame, você vai ver aqui. Aí você vai começar o exame. E aí você vai checar a máquina? Não, você checa a máquina antes de começar os exames, ver se está tudo funcionando. Faz os testes sem nenhum paciente, para que eu não precise manipular o paciente com catéteres, com alguma coisa invasiva, antes da gente conseguir propriamente realizar o exame. Então não vou cateterizar o paciente, deixar nu, preparar tudo para ver se a máquina está funcionando. Então checar o exame é fundamental. Preparo do paciente e o que a gente precisa ter atenção durante a realização do exame. Então aqui a sala do exame, deixa eu tirar meu rosto mais uma vez para a gente poder conversar. A gente tem que se precaver muito, higiene da sala. Veja bem, é uma sala em que a gente vai ter, sempre vai respingar urina, a cadeira higiênica tem urina, então tem que estar sempre muito bem limpinho. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui à direita a gente tem aqui a cadeira, uma cadeira, não precisa ser necessariamente essa, mas só para exemplificar, uma cadeira higiênica onde o paciente vai urinar, e aqui o sensor de fluxo e um coletor de urina. Então ele vai urinar, vai ter o sensor, e esse sensor vai para a interface e depois para o computador. Aqui eu tenho onde a gente o suporte, onde vai ficar o soro, uma bomba de infusão, e aqui a interface que vai fazer a conexão com o computador para a medição das pressões, tá bom? Então, aqui é resumindo, ou seja, o paciente vai estar sentado aqui e vai urinar aqui nesse sensor. Então, sempre vai ter sujeira e a gente precisa sempre limpar entre um e o outro. E eu sempre gosto de falar isso para que vocês tenham noção da marcação do número de exames que a gente marca durante, sei lá, uma manhã, uma tarde. Então a gente precisa fazer. É muito importante que a gente tenha privacidade e um silêncio ao redor. A gente vai fazer perguntas, o paciente vai estar, veja bem, você imaginou, ele vai ter que urinar com catéter, ou seja, o paciente está nu, com um avental, sentado nesta cadeira. Então, tem que ter privacidade, a porta tem que estar trancada, bom, tem que ter um local adequado para trocar de roupa, um silêncio externo, não pode ter ali nada, para que a gente possa fazer o exame de forma adequada, tá bom? Então, eu já falei aqui, privacidade, área de troca, iluminação adequada e a área adequada para o exame. Lembre-se, a urodinâmica, às vezes você vai fazer exame de gente que tem bexiga neurogênica, então tem que ter uma maca adequada para deitar o paciente. Nos casos de bexiga neurogênica, você pode sim fazer o exame deitado, porque muitas das vezes não tem estudo fluxo-pressão, tá bom? A escadinha para poder subir, pessoas que têm dificuldade, então tudo isso tem que ser muito bem pensado na sala. Então a gente tem que estar muito bem preparado antes de fazer o exame. Você não pode ser pensado, não, chegou, eita, cadê a maca que não está aqui? Cadê a escadinha que não está aqui? Não pode ser feito dessa maneira. Tem que ser tudo muito bem pensado, tá? E aqui, qual é o material descartável que a gente utiliza? A gente utiliza, obviamente, material para asepsia e antissepsia. A gente vai lavar a mão, claro, né? Tá bom? Campos, se forem necessários, e a gente vai usar lidocaína gel e a gente vai usar 2 sondas, ou na verdade 3, dependendo do que você tem. Então a gente usa um catéter para a introdução da bexiga e um balão no reto, que está aqui à direita. O catéter da bexiga, ele pode ser um catéter duplo, como esse aqui específico, tá bom? Que aí é em torno de 8 French, ou 2 catéteres que a gente utiliza. Mais lá o que a gente utiliza são 2 de 6 French. Um deles para infusão de soro, que a gente vai fazer de soro de solução fisiológica, e o outro para aferição da pressão dentro da bexiga. E o catéter retal, que pode ser feito com um dedo de luva, a gente pode pegar um dedo de luva e fazer ele, ou catéteres retais de aferição de pressão abdominal, que a gente vai fazer a pressão abdominal aqui logo depois, tá bom? E aí a gente faz depois a subtração entre a pressão vesical menos a pressão abdominal, a gente tem a pressão de trussura. Ok?
Então, como é que funciona? Checar a máquina, como eu falei, é extremamente importante. Não dá para colocar. Então a gente liga o PC e o hardware, vê se está funcionando. Checar os sensores. Checa os sensores, né? Sensor aqui está escrito errado, tá bom? Peço desculpa. O sensor de soro fisiológico. E aqui a gente checa todos os sensores, faz tudo. Se for o caso, a gente pode designar um técnico de enfermagem que vai trabalhar ali com você, porque ele pode ligar e pode checar, não há nenhum tipo de dificuldade. Você treina ele, com 10 minutos ele já sabe ligar e checar todos os sensores, tá bom? Então a gente joga um pouquinho de soro no sensor também da coleta e vê se está tudo ok para começar o exame. E o que a gente precisa observar de preparo do paciente? O paciente tem que vir preparado. E preparado para ficar nu na sua frente, ou nua, né? Se for uma mulher, né? No caso, homem ou mulher, tanto faz, criança, para que esteja nu na sua frente. Então ele tem que estar preparado. E para isso, eu gosto que a gente tenha sempre um informativo sobre o exame. Por que não fazer um folder informativo ou alguma coisa no receituário de como é feito o exame? Então eu costumo sempre explicar bem como vai ser feito o exame. Então, vai ter que estar despido, tem que usar os catéteres, babá, então aquela coisa toda é bastante importante. O uso de antimicrobianos é uma das coisas mais controversas com relação ao estudo de urodinâmica. Controversa, mas a maioria dos estudos ele tem um consenso de que você deve fazer profilaxia e evitar pacientes com infecção ativa, mesmo que o estudo seja para investigação de infecção urinária de repetição. A gente trata e faz o exame enquanto tiver um intervalo, tá bom? Em casos especiais, deve-se prever o tempo. Então, por exemplo, paciente que usam cadeira de roda ou bexiga neurogênica ou exames que são mais complexos, aí muitas das vezes eu preciso marcar o horário de 2 exames. Eu tenho, 5 exames numa manhã, como exemplo. Se eu tenho um paciente complexo, ou naquele dia eu me preparo para fazer um tempo maior de exames, ou eu marco ele no local de 2 pacientes. Então, é de extrema importância isso também. E na realização dos exames, o que pode ocorrer? Eu posso ter uma expulsão do catéter. Seja ele na hora de contrair ou por algum motivo, um dos catéteres saem. Seja ele o retal, seja ele vesical, enfim. Pode acontecer uma expulsão do catéter. Podem haver evacuações quando vai ter a contração vesical. Pacientes com bexiga neurogênica, a gente pode ter ereção durante a passagem do catéter. É difícil controlar. Paciente com bexiga neurogênica, a gente não sabe qual é a lesão nervosa que ele teve. Os exames devem ser repetidos em algumas situações, tá bom? Em algumas situações eu tenho que reiniciar o exame. E a gente sempre pede, eu sempre peço, tá, gente? Mantenha a tranquilidade. É muito importante que a gente fique tranquilo durante toda a realização do exame. Lembre-se, você é o profissional que está ali fazendo o exame. Então, tem que ter uma postura profissional. Mantenha-se tranquilo, no final dá tudo certo. Olha, não deu certo, vamos ter que reiniciar, passar o catéter, bota ele na maca de novo, passa o catéter de novo. Paciência, vamos fazer o exame. Bom, paciência, é assim. Então, o exame, uma das coisas muito importantes é que o exame tenta reproduzir o ambiente, entre aspas, das queixas que indicaram o exame. Então, o que acontece? Se possível, tá bom? Se possível for. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer um teste de incontinência. Não, doutor, acontece muito quando eu tuço. A gente sempre faz o exame de tosse, né? Então a gente faz valsalva, mas faz a tosse para ver se tem perda. Tá legal? Olha, eu só tenho perda quando eu estou em pé. Então a gente faz o teste, depois enche de novo, deixa o paciente em pé, bota ali um jornal, alguma coisa, urina aqui, faz o teste com o paciente em pé também, tentando reproduzir o mais fiel possível as condições que fizeram a indicação do exame. Nem sempre a gente vai conseguir, tá bom, gente? Mas a gente tenta. É muito importante que a gente tente fazer isso, tá legal? Então era isso que a gente tinha para falar, principalmente sobre o preparo do exame. E na próxima aula a gente vai dar sequência ao curso. Tá bom? A gente vai dar sequência ao curso para a próxima aula, nossa próxima aula a gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço a todos.